Você está ouvindo o audiolivro Heranças e Tempestades, uma ficção espírita de Eurípides Kiel. Capítulo 9. Herdeiros Insaciáveis. André decidiu que empregaria o dinheiro recebido de presente em investimentos no terreno que recebera como parte da herança materna. Já estava na hora de aquela paisagem mudar. Reunido com a esposa, Cristina, o filho Lucas e a nora Diana, além de Nelson, seu neto, recém-nascido, resolveu, de comum acordo com a família, que sondaria alguma construtora para erguer naquela área uma residência praiana, espaçosa, contendo campinho de futebol e quadra poliesportiva. Junto da prefeitura, tentaria que fosse aberto acesso à área. Esse, aliás, era um sonho que acalentava há muito tempo. Combinaram que dentro de alguns dias iriam à cidade onde se localizava o terreno para sondagens iniciais junto à prefeitura. Desde que a mãe morrera, nunca mais André visitara a referida área. Um mês depois da morte do pai, e André ainda não havia voltado ao terreno praiano. Mas foi esse terreno praiano que, indiretamente, veio até ele. Recebeu a visita de um desconhecido em seu escritório contábil, que se apresentou. Sou Evelino Pedro dos Santos e vim aqui para oferecer ao senhor o meu terreno lá na praia, vizinho ao seu. Fui à prefeitura e me informaram o seu endereço. Prazer, Evelino. Nossos terrenos em frente ao mar já estão cansados de esperar que sejam feitas construções neles. Pelo que apurei, o senhor ganhou esse terreno de herança, sendo o primeiro de seu pai e há muitos anos seu. É isso? André não quis detalhar. Foi direto. Mais ou menos. Mas diga-me, qual é a sua oferta? Eu vou retornar ao meu estado, no Nordeste. Divorciei-me e não tenho mais vontade de continuar aqui, no Sudeste. Meu terreno é menor que o seu, mais ou menos a metade. O senhor está interessado? Para ser franco, isso não me passa pela cabeça. Meu terreno é grande e vai dar muita despesa para algum aproveitamento. Mesmo que eu construa uma casa lá, ainda vai sobrar muita terra. É isso mesmo que penso. Não é à toa que nossos terrenos estão lá há tanto tempo sem nenhuma melhoria. Respirando fundo, Evelino contou o drama pelo qual passava. Meus filhos estão crescidos, não estão mais na cidade em que nasceram e foram criados. Vivo praticamente sozinho na minha casa, por isso vou embora. Se o senhor se interessar, eu faço um preço justo. Você já fez alguma investigação sobre o valor? Sim, já fiz. Entre algumas opiniões, falaram em 300 mil reais. Entristecido, completou. Tenho algumas dívidas pequenas, mas não quero me mudar para tão longe devendo a ninguém. Também não tenho nenhuma intenção de utilizar o terreno. Aliás, nem teria como fazer isso. Daí que me pareceu que o certo é vender. André penalizou-se daquele homem que nunca vira. Decidiu. Evelino, não prometo nada, mas, por favor, me aguarde por 1 ou 2 semanas e volte. Vou fazer umas contas e, se Deus quiser, talvez possa ajudá-lo. Muito obrigado, Sr. André. Bem me falaram lá na prefeitura que o senhor é um homem bom. Vou deixar-lhe meu telefone no caso de o senhor resolver antes das 2 semanas. Muito bem, vá com Deus. Passe bem. Amém. O senhor também fique com Deus. Quando André expôs o acontecido a Cristina, surpreendentemente a esposa disse de pronto. Como nós ganhamos 1 milhão do seu pai, vamos sim ajudar esse homem. Compramos o terreno dele e ainda ficamos com 700 mil reais. Parece um sinal. Não estávamos pensando em algo por lá?
E assim o terreno de André, que tinha 200 metros de frente para o mar, passaria a ter 300. A transação imobiliária entre os dois homens, André e Everino, foi feita sem quaisquer problemas, pois a documentação estava em ordem. Aliás, a prefeitura sequer cobrava impostos deles. Diz velho ditado popular: dinheiro atrai dinheiro, seguido deste outro. Todos os rios correm para o mar, como o dinheiro sempre vai para o bolso dos ricos. O fato é que 2 meses após aconteceu algo inesperado, quando coincidente. André recebeu notificação oficial da prefeitura, onde possuía agora 2 terrenos, solicitando seu comparecimento lá para tratar de assunto importantíssimo e urgente. Sem sequer imaginar qual seria a agenda, no dia seguinte, junto com a esposa, dirigiram-se para a cidadezinha daquela agreste orla marítima, sendo recebidos pessoalmente pelo prefeito. Sou Aníbal Teixeira Mendes Soares da Silva. Prazer em conhecê-lo pessoalmente, doutor André Calvino e senhora Cristina. Agradeço o senhor ter aceitado meu humilde convite e ter vindo me visitar. Bom dia, senhor Aníbal. Viemos assim que recebemos seu convite. Bem diferente do prefeito, que usava os verbos no singular, dirigindo-se apenas a ele, André empregava os verbos no plural, demonstrando que a esposa fazia parte do que fosse decidido. Cheio de mesuras, mostrando-se bastante gentil, o prefeito, ainda no singular, disparou. Sei que a natureza o bafejou com a fortuna de nascer em lar tão especial como o do senhor seu pai, o comendador Diogo, cuja alma certamente está nos braços do Criador. Essa era uma forma tática e eufêmica de preparar André para o que estava por vir, e que a seguir veio mesmo. Por isso, conquanto o senhor não tenha preocupações de qualquer ordem financeira, considerando a fortuna que a natureza lhe concedeu e a sua família, tenho o grande prazer de informá-lo oficialmente que seu terreno acaba de ser incluído de forma parcial num fabuloso projeto imobiliário. Pela segunda vez, o prefeito dizia que a natureza fizera André rico. André, prudente, nada disse. Aguardou que o prefeito completasse as informações para só depois, eventualmente, fazer perguntas. O prefeito prosseguiu. Fomos procurados por autoridades estaduais que nos participaram a aprovação de construção de uma rodovia estadual que passará distante uns 500 metros das praias, paralela a elas. Essa rodovia ligará a capital a algumas cidades praianas, todas de pouco ou nenhum desenvolvimento ainda. O prefeito, com André apenas ouvindo, interpelou-o. O senhor pode avaliar o que isso significará para minha cidade e para várias outras cidadezinhas? E também em termos de turismo para os habitantes da capital? Matreiramente, aguardou qualquer manifestação de André. Estando o convidado calado, o prefeito não se conteve e anunciou. A rodovia passará pelos fundos do seu terreno. Para tanto, será necessária a doação de sua parte, condição essencial imposta pela Assembleia de Deputados do Estado, pois a construção da futura rodovia demandará altíssimos gastos. Eu também terei que doar expressivas áreas municipais para o Estado. André estava ainda sem nada dizer. Perguntou o prefeito. E então, o que o senhor tem a me dizer? Que estamos felizes com a notícia. Temos então outra notícia melhor para lhes dar. André permanecia calado. Percebeu que o prefeito passara para o plural. Nossa cidade solicitou e nossa igreja Câmara de Vereadores atendeu a minha sugestão de simultaneamente à rodovia
construirmos uma avenida na frente da praia, avenida essa bem larga e ajardinada, nos moldes do belo paisagismo praiano de Santos. André e Cristina conheciam a cidade de Santos, no estado de São Paulo, e sempre tinham admirado o capricho municipal com os jardins em frente às praias, considerado o maior e mais bem cuidado jardim praiano do mundo. Cristina atalhou. Ficamos felizes com seu propósito de ajardinar a avenida da praia, pois eu e meu marido adoramos flores. Se nos permite, somos dos que creem que, quando a terra ficou pronta para inquilinos, Deus incumbiu artistas celestiais de a enfeitarem, projetando e cuidando das flores. Além dessa liberdade, o Criador deu-lhes apenas as tintas. Aníbal, pegando carona no clima poético, filosofou. Concordo com a senhora, pois também penso que as flores são as belas, sorridentes e perfumadas damas de honra da natureza desde quando o sol se casou com a lua. Sobre a avenida, André, deduzindo na hora, comentou. Imagino, senhor prefeito, que essa avenida também exigirá parte de nosso terreno? Sem dúvida, senhor André. Chamei-os aqui, pois já falei com outros donos de terras na nossa cidade, em frente ao mar, e eles já concordaram em doar a parte devida à futura avenida. Demonstrando emoção, o prefeito disparou. Só faltam o senhor e sua esposa concordarem com doações de pequena parte dos seus 2 terrenos para eu comunicar às autoridades da capital que os projetos rodoviário e municipal podem ser legalmente aprovados, os quais inclusive já estão elaborados e devidamente licenciados pelos órgãos responsáveis pela fauna e flora. André captou que, se não fizesse a doação, por certo o prefeito e talvez o Estado, conjuntamente, desapropriariam as partes necessárias aos projetos. Isso, com certeza, demandaria tempo inimaginável para ser resolvido nas diversas instâncias judiciárias. O prefeito, desnecessariamente, pensou em dar um checkmate. O senhor nem calcula o quanto seu terreno passará a valer com uma rodovia estadual aos fundos e uma avenida jardinada na frente. André já tinha pensado nessa consequência. Prático e sempre bem educado, além de ser homem devotado ao bem do próximo, ali mesmo declarou. Agradecemos suas considerações e sua atenção para conosco. Dirigiu-se a Cristina. Cris, podemos anunciar a quem de direito que estamos plenamente de acordo, mas com aquela condição? Cristina captou que André referia-se à construção de uma escola no terreno deles, então homologou. Claro, André, concordamos com a doação que o senhor prefeito nos informou ser necessária à rodovia e à avenida, mas confirmo que com aquela condição. Aníbal, surpreso e a medo, perguntou. Qual? Que no nosso terreno a prefeitura construa uma escola de ensino fundamental e médio. O prefeito deu um pulo da poltrona na qual estava e abraçou cordialmente ao representante dos Calvino, que há tantos anos já tinham história naquela cidade. Com respeito, mas com igual entusiasmo, abraçou também Cristina. Exultante, informou. Com os vereadores do meu partido político, estamos há algum tempo procurando um meio de construirmos mesmo uma escola como essa a que vocês se referiram. Só não o fizemos por 2 motivos. Não dispomos de área adequada e ao custo da construção. O primeiro problema, se aceitarem nossa doação, já está equacionado. Quanto ao segundo, pensamos que as várias construtoras que erguerão seus condomínios imobiliários por aqui poderão, juntas, ofertar o material necessário. Quanto à mão de obra, o senhor poderá combinar com a Câmara Municipal isenção de impostos por algum tempo aquela que se dispuser a erguer a escola. Eufórico, sendo um político,
Aníbal pensou a velocidade da luz e disse: aceitamos sua oferta, mas também com uma condição. André e Cristina, agora eles é que tinham sido pegos de surpresa. Percebendo que o casal não entendera o que dissera, Aníbal, muito espertamente, justificou. A condição é que a escola se chame Doutor André Calvino. Se pensou que agradava André, decepcionou-se quando ele, calma e educadamente, recusou. De forma alguma, sugiro, se me permite, que o nome da escola seja escolhido pelo senhor, ouvida a Câmara de Vereadores e o povo da sua cidade. Informo desde já que em nenhuma hipótese eu aceitaria tamanha honra. Se me permite de novo, talvez o senhor possa dar à escola o nome de meu pai. Isso não ficaria bem. Por quê? Simplesmente porque a Avenida Praiana a que me referi já tem nome. Avenida Diogo Calvino. Comovido, agora era André que abraçava o prefeito. E, ainda desnecessariamente, recebeu outra excelente notícia quanto à valorização das suas terras. Algumas construtoras imobiliárias já sinalizaram que têm projetos prontos para construírem condomínios e prédios residenciais por aqui. Inclusive compraram alguns outros terrenos, quando o preço ainda estava baixíssimo. Hoje o metro quadrado por aqui está astronômico. Na hora, André se intrigou e quis saber. Como é que não fomos procurados por elas? O prefeito se atrapalhou, pigarreou, mas saiu-se com esta. Vosso terreno é de longe o mais valorizado, o mais bem posicionado quanto à rodovia estadual e à avenida municipal, mas, principalmente, é o mais adequado ao nosso futuro centro turístico. Por isso, reservei-me o direito de ser eu a comunicar ao senhor e esposa os projetos que acabei de relatar. A nossa Secretaria de Obras já tem o projeto da avenida pronto, com os jardins, só faltando ser lançada a concorrência entre as construtoras capacitadas. André, sentindo que o prefeito se alongara sem responder a sua pergunta, foi direto. Entendemos perfeitamente. Apenas queremos saber por que, ao que me parece, estamos sendo os últimos a serem sondados. Agora Aníbal foi enfático. Várias construtoras querem comprar vosso terreno, considerado a cereja do bolo dos projetos turísticos da rodovia e da avenida, quanto à construção de residências de alto padrão. E foram elas mesmas que me pediram que os convencesse a venderem toda a área remanescente, isto é, após serem destinadas as áreas para a rodovia e a avenida. Faremos algumas contas, reservando área para a residência da nossa família, com espaço para jardim, piscina e quadra poliesportiva. Depois o senhor nos dirá qual a dimensão necessária para a futura escola a ser erguida ali. O que sobrar, então, estará à venda, disse André. Aníbal comentou. Bem, considerando a grandeza do vosso terreno, dele subtraindo essas reservas, ainda sobrará quase a metade. Por aqui, repito, os preços do metro quadrado subiram muito e alcançarão ofertas estratosféricas, tenha a certeza. André acrescentou. Não pretendemos manter a posse do restante após construirmos nossa casa por aqui, além de vermos edificada a escola. Assim, venderemos o remanescente. Após essas considerações, André e Cristina despediram-se do prefeito e retornaram à sua cidade. Chamaram o filho e a nora e expuseram-lhes detalhes da conversa com o prefeito Aníbal, da cidadezinha onde, tantos anos passados, Diogo e Ana Maria haviam passado a lua de mel. Todos ficaram felizes e abraçaram-se comovidamente, relembrando que André e Cristina tinham andado bem quando da partilha da herança materna, optando por receber aquela área então deserta. E, mais ainda, quando haviam ajudado Evelino, comprando-lhe o terreno vizinho.
Nos dias que se seguiram à entrevista com o prefeito, André tocou a vida, mas, paralelamente, procurou um arquiteto e um agrimensor. O arquiteto, Olavo, era seu cliente no escritório de contabilidade e amigo do agrimensor, Tales. Explicou-lhe sua vontade de construir uma casa confortável no seu terreno na praia, o que os deixou contentes por serem prestigiados pelo membro da família Calvino. De comum acordo, marcaram uma visita ao terreno para verificar as condições mais favoráveis aos projetos da casa e da escola. Alguns dias depois, os três foram ao terreno onde fizeram as medições e o contorno do local. Analisaram os aspectos legais, econômicos, sociais e ambientais dos projetos em vista: casa e escola. De lá foram até a prefeitura e, mesmo sem terem agendado, foram euforicamente recebidos pelo prefeito, ao qual repassaram suas impressões e sugestões para a escola. André, ajudando a cidade, bancou o projeto da escola. Caso o senhor e as autoridades do município aprovem as medições efetuadas pelo nosso agrimensor, aplicáveis ao anteprojeto que trouxemos para a localização da escola e da minha casa, esse anteprojeto será doado ao município e eu me responsabilizo pelo pagamento dos engenheiros que o elaboraram. O prefeito agradeceu. Em meu nome e no de todas as famílias da minha cidade, apresento a maior gratidão pela bondade dos senhores em nos gratificar com este presente. Tenho certeza de que os projetos serão aprovados. Olavo e Tales, entendendo-se apenas por olhares, comovendo-se pela simplicidade daquela gente e pensando nas crianças que estudariam na escola, adiantaram-se. Para nós dois não haverá pagamento financeiro, André. Da nossa parte, também elaboraremos os respectivos projetos definitivos que serão um humilde presente nosso. Isso, obviamente, se a Secretaria de Obras daqui ainda não fez os projetos ou se os nossos não estiverem de acordo com o pensamento da população. Despediram-se com cordialidade, deixando o prefeito encantado com a gentileza para com a cidade dele. Uma semana depois, aconteceu o que menos André poderia esperar em relação aos seus terrenos. Recebeu de um funcionário do cartório uma notificação extrajudicial para tomar conhecimento de um processo judicial a ser instaurado referente a um dos seus terrenos. Tendo passado o recibo na notificação, no mesmo instante telefonou para o Dr. Castanho e solicitou um encontro, a que foi atendido. André, recebido pelo juiz, entregando-lhe o documento, explicou. Acabei de receber esta notificação extrajudicial. Castanho a leu calmamente e tranquilizou André. Deixe comigo se quiser. Poderei ajudá-lo. Farei isso sem quaisquer ônus para você, pois tudo o que diz respeito à memória de Diogo mexe muito comigo. Farei uma contranotificação e vamos enviar por e-mail ao juizado da comarca do seu terreno. Castanho, citando o amparo legal, determinou a um funcionário de seu escritório de advocacia que redigisse contra-notificação para agendar um encontro com o juiz daquela comarca a fim de apresentar toda a documentação legal dos imóveis. Castanho, citando o amparo legal, determinou a um funcionário de seu escritório de advocacia que redigisse contra-notificação para agendar um encontro com o juiz daquela comarca a fim de apresentar toda a documentação legal dos imóveis. Como a notificação mencionava o e-mail da autoridade, o escritório de Castanho enviou por esse e-mail informático a contra-notificação. Depois de alguns dias, Dr. Castanho informou a André que o juiz da comarca do terreno dele convocou ele e André para comparecer ao juizado, levando toda a documentação relativa às suas terras lá, podendo-se fazer acompanhar de advogado. O e-mail informava data e hora para esse encontro inicial,
antes da instauração de eventual processo judicial. Castanho disse a André para reunir todos os documentos referentes aos terrenos, inclusive os anteprojetos da construção da casa e da escola, além da área a ser vendida, para irem mostrá-los ao juiz daquela cidade. Na data marcada, André, Castanho, o arquiteto e o agrimensor dirigiram-se em equipe ao juizado da notificação extrajudicial. Foi com a maior festa que o juiz da comarca, ao receber a equipe, viu à frente dela seu festejado professor universitário, Doutor Castanho. Mestre, prazer imenso em poder atendê-lo e aprender mais. Ora, se não temos aqui meu aluno contestador e dotado de inteligência invulgar, como tem passado, Alexandre? Demonstrando respeito e carinho pelo antigo professor, ele respondeu. Doutor Castanho, nunca me esqueci do senhor. Em que posso servi-lo? André não é meu cliente, é muito mais do que isso. É amigo e filho do comendador Diogo Calvino, que passou a lua de mel aqui, antes até mesmo de você nascer. O juiz Alexandre dirigiu-se até André e comentou. Foi Deus que enviou o doutor Castanho para nos ajudar a resolver questão delicadíssima referente aos seus terrenos. Todos ficaram mudos, aguardando. E Alexandre explicou. Seus irmãos Marcos e Tadeu deram entrada com queixa judicial contra você pela venda de parte do seu terreno à construtora, alegando que, sendo bem de raiz da família Calvino, você deveria obrigatoriamente consultá-los antes de fechar qualquer negócio. Inclusive, não são contra a venda, mas sim querem discutir com você uma nova partilha com herdeiros que são também do comendador. André mal podia acreditar no que ouvira. Ficou arrasado. Castanho, sempre conselheiro, foi até ele e abraçou-o. Meu filho, não se apoquente com essa vil atitude dos seus irmãos. Eles estão mal assessorados. Tudo se resolverá legalmente e tenho certeza de que se arrependerão desta tão infeliz iniciativa. Dirigindo-se ao antigo aluno, Diogo informou. Salvo o melhor juízo e não quero influenciá-lo, senão sim arrimá-lo de detalhes desse triste caso, participo que, quando faleceu a mãe desses 3 irmãos, a saudosa Ana Maria, o comendador inquiriu aos filhos herdeiros se gostariam que houvesse partilha do espólio da mãe. Eles disseram que sim. Então, casados em comunhão universal de bens, Diogo realizou a legítima. Ele, como cônjuge viúvo, ficou com a ameação 50% da herança materna, e os 4 filhos dividiram entre eles em partes iguais a outra metade. Penso que assim é improcedente a queixa-crime dos 2 irmãos de André. E aqui está a ata da referida legítima. Só pode ser por má-fé que Tadeu, sendo advogado, desconheça que legítima só pode haver uma, e que, tendo havido partilha, nada mais tem a postular. André, invadido de tristeza e decepção, não conseguia dizer palavra. Castanho tomou a dianteira e mostrou ao seu ex-aluno todos os documentos, desde a ata registrada em cartório da partilha da herança materna até a ata referente à Fundação Calvino, que, por testamento, fora doada pelo comendador. E também a do terreno recém-adquirido. Analisando todos os documentos, além dos projetos da casa e da escola serem edificados no terreno de André, ali mesmo o juiz decidiu que não haveria abertura de processo por ilegalidade e improcedência do objeto requerido pelos 2 irmãos. Comentou com Dr. Castanho. Determinarei imediatamente o arquivamento da queixa-crime. Inclusive, se o senhor me permite, pessoalmente explicarei a eles o engano no qual mergulharam.
Respirando fundo, acrescentou. Dificilmente me conterei de não repassar-lhes tremenda carraspana. Não sei qual o pensamento de André, mas é possível até abertura de queixa contra essa tentativa de injúria moral a ele e à memória do pai. André, mesmo ferido moralmente pelo desamor dos irmãos, disse: Não, doutor Alexandre, não precisa puni-los. Com sua licença, lembro-me de um grande ensinamento de Jesus, a cada um segundo suas obras. Assim, lamento que eles um dia tenham que ressarcir esse mau ato. Os dois juízes entreolharam-se, aplaudindo em silêncio. Despediram-se fraternalmente e gratos ao juiz Alexandre. À saída, na sala de espera, estava o prefeito, que, ao vê-los, disse: Tomei conhecimento por alto do motivo de os senhores estarem aqui e me prontifiquei a vir para, se necessário, testemunhar a gratidão da nossa cidade a André. Sabendo que tudo já se resolvera, convidou a equipe para o almoço, que foi recusado. Quando fizeram a viagem de volta, ninguém falou nada. Todos respeitavam o silêncio de André, que se mostrava deprimido. Abençoado ouvinte do canal, obrigado por nos ouvir. Curta e compartilhe este vídeo para ajudar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.